Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Só da Ciência. Eu me chamo Igor Rappi, sou biólogo e professor, e hoje vamos falar sobre tudo de errado que há no primeiro episódio da série dos fungos controladores de mente. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do Só da Ciência. Deixe o seu like e ajude o canal a crescer. Bem, agora vamos ao vídeo. The Last of Us sempre foi um sucesso desde que foi lançado como jogo. Bem, a história se passa em 2023. Não vou explicar nada não. Vocês sabem mais do que eu sobre essa história aí, tá? Se não souber também, vai lá e pesquisa na internet. Eu acho que é luz. Mas você vai ver lá, tá? O que interessa é que no jogo e na série há um fungo, tá, do gênero Cordyceps, que infecta humanos, substitui os órgãos e controla os corpos dos infectados, e é transmitido através de mordidas. Não vou aqui falar como a série é boa, tá? Mas estou aqui para estragar a sua experiência com todos os erros de biologia que tem no primeiro episódio dessa série. Tem um monte de vídeo aí falando de como seria possível a infecção do Cordyceps e blá, 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 blá. Eu tô aqui, na verdade, para falar que não é tão possível assim não, tá? É isso mesmo. O Cordyceps, fungo controlador de mentes retratado no jogo e na série, infectando humanos, na verdade, são sim fungos parasitas, mas de aranhas e insetos, e controlam os corpos desses animais. Ou seja, eles estão adaptados aos organismos dos artrópodes, e isso torna improvável que o Cordyceps consiga infectar, por exemplo, humanos. Da mesma forma que faz com uma formiga, por exemplo. Ah, Igor, mas a Covid-19 passou de pangolins para humanos. Realmente, né? Mas os pangolins são mamíferos e geneticamente estão muito mais próximos da gente do que insetos. E por isso, o número ou a complexidade de adaptações necessárias para a transposição entre pangolins e humanos é bem menor do que entre formiga e humanos. Ah, bom, então assim sim. Mano, os erros já começam aos poucos segundos de série. A primeira cena já quebrou as minhas pernas, tá? Nessa cena, há a entrevista de dois epidemiologistas relatando os seus maiores medos em relação a uma pandemia. Um deles disse que vírus transmitidos pelo ar poderiam causar uma pandemia. Acho que nem preciso falar que ele estava certo, né? 2020, 2021, 2022 mostraram bem isso. O outro afirmou que não, o seu maior medo eram fungos, porque eles são mais assustadores, uma vez que podem controlar a decomposição do corpo infectado por produzir antibióticos como a penicilina. E outras substâncias como LSD e psilocibina que podem controlar o comportamento das vítimas. É tanto erro nessa frase que nem sei por onde começar, mano. Primeira coisa, tá? Por que vírus são mais propensos a causar uma pandemia do que fungos? Lembra que eu falei das adaptações? Vamos voltar nisso aí, tá? Essas adaptações são dependentes de alterações no DNA que nós chamamos de mutações, tá? Quando elas acontecem no agente infeccioso, ele muda e pode pular de um hospedeiro para outro, beleza? Organismos celulares como bactérias, fungos e humanos possuem mecanismos que impedem, até certo nível, essas mutações. Ou por checar e corrigir as falhas, tá? Ou ainda por matar as células que trazem essas mutações. Vírus não possuem células e também não possuem esses mecanismos de correção. Ou seja, uma mutação em um vírus tem uma chance muito maior de proliferar e formar isoformas, né? Várias outras formas desses vírus. É o que a gente viu, por exemplo, com SARS-CoV-2. Entre 2020 e 2022 apareceram muitas variantes, lembra disso? Ou seja, cada uma delas com um conjunto de mutações
diferentes do vírus original. Lembra da Ômicron? Então, não é que as mutações não possam ocorrer em fungos, mas é muito mais difícil do que num vírus. Dessa forma, uma pandemia causada por uma mutação num vírus é muito mais provável do que uma pandemia de fungos. Outro erro da fala do epidemiologista é em relação às substâncias. O cientista em questão dá a entender que todas elas têm a intenção de capacitar o fungo, o Cordyceps, a parasitar humanos. Mas não é bem assim não, tá? Mas para entender isso, a gente vai dar uma olhada nessas moléculas. Psilocibina e LSD, que são citadas por esse epidemiologista, são na verdade pertencentes a uma classe de moléculas chamadas alcaloides. Essas são substâncias ricas em carbono e nitrogênio. Por exemplo, cafeína, nicotina, cocaína, estricnina e acotinina estão entre os alcaloides mais conhecidos pela humanidade. Todos eles têm um efeito diverso quando ingeridos por humanos. Por exemplo, cocaína, nicotina e cafeína são alcaloides que podem sim mudar o nosso comportamento quando nós ingerimos eles. Mas a estricnina e a acotinina são venenos poderosíssimos em humanos, causando, por exemplo, paralisia, asfixia e dor. Isso eu deixo bem claro no vídeo do crime mais misterioso da história. Tá aqui no YouTube. Se não é para controlar, então, por que bactérias, fungos, plantas e até animais produzem alcaloides, Igor? Bem, galera, os alcaloides são substâncias que estão, em certa medida, ligadas à sobrevivência dos organismos que produzem eles. Por exemplo, sapo cururu, que são sapos da espécie Rhinella marina. Eles produzem em sua pele a bufotenina. Esse alcaloide é um poderoso defensor contra ataques de predadores. Plantas do tabaco, por exemplo, quando atacadas por pulgões, elas produzem grandes quantidades de nicotina para afugentar esses insetos. Há um hormônio vegetal chamado auxina, que também é um alcaloide e é responsável pela multiplicação das células vegetais, garantindo o seu crescimento. Tá bom, Igor. Tá certo, os alcaloides servem para outras coisas. E a penicilina? Bom, ela não é um alcaloide, mas também é produzida pelo fungo Penicillium notatum como uma arma química contra bactérias que invadam seu território. Ou seja, todas essas substâncias elas estão ligadas à defesa do organismo e não estão aqui para, por exemplo, controlar a sua mente. Bem, isso quer dizer que a psilocibina e o LSD, que também são citados pelo epidemiologista, eles não são produzidos pelo fungo para deixar você doidão, tá? Provavelmente elas estejam associadas à defesa ou à sobrevivência desses fungos. Agora, pulando para outra parte do primeiro episódio, tá? Nessa cena, Joel e Tess entram num prédio e dão de cara com um infectado colado na parede. Bem, se vocês repararem, esse infectado parece ter o corpo coberto com um monte de formas diferentes. Na real, cada uma dessas formas é um tipo de organismo e tem espécie ali, tá, que nem é fungo. Ou seja, pela representação do infectado, há várias espécies de parasitas lá, e não somente o Cordyceps. Aquele quadro nunca seria o resultado de apenas uma espécie de fungo, mostrando basicamente uma comunidade de seres. Lá, por exemplo, nós temos um Basidium miceto, que são fungos da mesma classe que os cogumelos. Tem um Ascomiceto, que nesse caso é o Cordyceps em si. E o que não é fungo é justamente o que está pregado na parede, que nós chamamos
de mixomiceto, que é um organismo que é composto por uma célula com milhares de núcleos diferentes e, na verdade, ele está muito mais associado com algas unicelulares, tá? Ou seja, não passa nem perto de ser um fungo. Olha quanto erro. Bom, mas de comunidade, os fungos são experts, tá? Quando associados com algas, produzem, por exemplo, uma comunidade chamada líquen, tá? Onde fungos fornecem água e sais minerais para as algas e essas fornecem a glicose necessária para a sobrevivência do fungo. Além disso, micorrizas são associações vantajosas entre raízes e fungos. Legal, né? Eu ia falar dos outros episódios, mas esse vídeo já ficou muito grande. Além disso, agora são 10 horas da noite. Eu estou meio cansado depois de um dia de aula, tá? Então tá difícil. Bom, mas mesmo assim eu estou empolgadaço para falar mais sobre os muitos erros de The Last of Us. Se você quiser saber, por favor, deixe o seu like aqui e se inscreva no canal Só da Ciência. Bom, o vídeo fica por aqui. Um forte abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!